Fala família Palmeiras, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta sexta-feira, trazendo as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do Seleção Sport TV, onde o craque Evair rasga elogios ao Flaco Lopes nesse Mundial de Clubes. Além disso, Rizek fez uma boa análise dessa vitória do Verdão contra o Al-Ahly no Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Tem um cara que, de todas as mudanças que o Abel tem feito, tem uma coisa que eu acho curiosa, que é a entrada do Aníbal Moreno. Porque o Aníbal Moreno tinha perdido a titularidade durante todo o ano, e eu estou falando de Campeonato Paulista, começo de Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, e aí ele aparece como titular exatamente na competição mais importante do ano para o Palmeiras, que é o Mundial de Clubes, e vem o xerifão que a gente conhecia, que tinha perdido espaço. Então, acho que a gente pode, claro, falar de várias opções do Abel, mas essa me chamou a atenção e como deu certo, né, meus amigos? Fala aqui, quer falar do Aníbal? Não, eu acho que ele é um cara, assim, para mim, foi até surpreendente quando ele perdeu a posição no time, porque eu gosto muito do Aníbal, eu acho que ele é um jogador com muitas qualidades, além de ser um cara muito forte no meio, combatendo, marcando, ele tem uma bola parada excepcional, a gente viu ontem, o gol contra do Al-Ahly saiu depois de uma cobrança do Aníbal, e depois, 2, 3 minutos depois, ele quase fez um gol de falta, a bola fez uma curva e o goleiro, o El Shaarawy, teve que fazer uma defesa super difícil. Eu gosto muito, acho que é um jogador que sustenta meio campo e combina muito bem com o Richard Rios. Eu achei assim, só falando rapidinho, eu trabalhei no jogo de ontem ao lado do Evair, do Praz, acho que ontem foi uma vitória da estratégia, muito na conta do Abel. Então, Joana, ontem estava um calor, eu acho que é impossível falar do jogo de ontem sem falar das condições climáticas da partida, né? Hoje, por exemplo, aqui na Filadélfia, a gente tem nesse momento 25 graus, a previsão é que o Flamengo jogue com 28 graus. O Palmeiras jogou ontem num forno, né? Numa chapa quente. E é muito interessante aquilo que o Abel, na véspera da partida, falava sobre isso. O Abel, na entrevista de véspera, falou, ele já deu o recado de como seria o jogo. Ele falou o seguinte, que ele adapta o Palmeiras de acordo não só aos adversários, mas às condições climáticas que ele enfrenta. E que ele aprendeu muito isso no Brasil. Porque no Brasil você joga um dia em Porto Alegre, numa temperatura, no domingo à noite, com chuva, garoa, e vai jogar na quinta-feira no Recife, 4 da tarde, ele até citou a Ilha do Retiro como exemplo. Exato. Então, assim, ele tinha jogado domingo contra o Porto, com chuva e frio em Nova Jersey, Palmeiras intenso, atacando o tempo todo, e ele já deu o tom de que a partida seria diferente. Eu como repórter, fui anotando ali, opa, vai ser diferente o jogo, né? E aí, quando acabou a vitória do Palmeiras ontem, o treinador do Al-Ahly abriu a entrevista coletiva dizendo que foi surpreendido pela tática do Abel de fazer as linhas mais baixas de marcação. E eu falei, cara, ponto para o treinador do Palmeiras. Pode não ter sido um jogo lindo, agradável, bonito de se ver. O Abel não está muito... Nem tinha como, né, Rizek? Não tinha como. Não tinha como. Nem tinha como. E claramente a preocupação do Abel não é essa. O Abel não quer entregar divertimento para as pessoas. Ele quer encher a sala de troféus de taças do Palmeiras. E ele achou que aquela tática era mais propícia e achei muito interessante que o treinador do Al-Ahly tenha entendido isso. No meu entendimento, ele não quis dar o contra-ataque para o Al-Ahly, ficou no primeiro tempo jogando, não foi um jogo agradável de se ver, ficou atrás. E aí ele contou uma informação de bastidor muito legal, que é a seguinte, o Abel é um técnico que raramente pode pegar nas estatísticas, raramente o Abel mexe no intervalo. Nem naquela virada histórica contra o Botafogo ele mexeu no intervalo, raramente. E ele explicou que é porque ele gosta de esperar para ver como o adversário vem e aí ele mexe. E ele contou também que os auxiliares do Palmeiras não queriam mexer no intervalo. Não queriam. E que ele, das raras vezes, falou, não, eu não vou ouvir vocês, eu vou mexer. E colocou o Flaco no intervalo, né? O Flaco contra o Porto entrou no decorrer do segundo tempo. Eu acho que o Flaco mudou muito o jogo, porque o Flaco dá mais presença de área. O Vitor Roque está jogando muito fora da área. O Abel disse o seguinte sobre os dois, que o Vitor Roque faz o serviço sujo e o Flaco foi comer o filé mignon. E o Flaco fez um gol de Vitor Roque, arrastando, né? Exatamente. Isso é o mais impressionante, né? Ou, se vocês quiserem pegar no pé do Everaldo, fez o gol que o Everaldo não fez contra o Dortmund. A característica do Flaco é mais ser um cara de área, de referência mesmo, mas embora ele, assim, eu acho que as pessoas tiram muito por ele ser um jogador mais alto, assim, eu já vi alguns jogos, trabalhando em jogos do Palmeiras, que o Flaco tem muito boa técnica, ele tem boa visão de jogo, ele consegue dar bons passes, então, eu acho que às vezes o Flaco foi um jogador muito subestimado, sabe? Eu acho que essa temporada que está vindo, eu acho que está mostrando um jogador diferente, ele
precisou de um tempo maior de adaptação ao futebol brasileiro. Então, eu até no fim do jogo, conversando com o Evair, e com o Praz, e com o Paulo Andrade, com o Losetti, eu acho que o Flaco ganhou a posição ontem. Elogio, né? Mas ele também não quis diminuir o Vitor Roque, não. Falou muito do Vitor Roque. Eu acho até que dá para jogar os dois, que o Vitor Roque tem pisado tão pouco na área. Mas temos no nosso estúdio o maior centroavante do Palmeiras que eu vi jogar, que é o Evair. Com sobras, né? Nossa, o Evair é um craque. Né? Que eu vi jogar é o maior centroavante do Palmeiras. O Evair, o que você acha da sequência da competição, meu velho? É um prazer falar contigo aqui dos Estados Unidos. Ô Rizek, ô Eric, tudo bem? Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que já está aberto a possibilidade de um começo para o Lopes, porque, como vocês disseram, até nessa partida mesmo acreditava que ele já viria com o Lopes, né? Mas o Abel tem aquela preocupação de não queimar jogadores e nem etapas, né? Então tem dado a oportunidade para o menino, mas aquilo que vocês disseram também, ele pisa muito pouco dentro da área, né? E o Lopes tem dado a oportunidade, tem aproveitado as oportunidades, mesmo nessa jogada que a gente está vendo de velocidade, que deveria ser para o Roque, né? E demonstra ser um jogador, apesar da altura, ter velocidade, né? E foi muito bem aí nesse lance que esperou, enfrentou o goleiro e tirou do goleiro com uma certa categoria, porque nesse momento aí, o Vitor Roque tem tido dificuldade até mesmo para se deslocar e criar essas opções aí que o Flaco tem aproveitado. O Flaco é um jogador que está no Palmeiras desde 2022, né? Ele foi contratado com 21 anos, jovem, não sei nem se é o termo esse, com 21 anos, mas assim, um jovem para ser desenvolvido vindo do futebol argentino, e foi contratado realmente pelas características que o Abel falou, que é um centroavante alto, 1,88 m, um cara de presença na área, mas impressionante como ele já, nesses 3 anos de Palmeiras, como ele já enfrentou altos e baixos. E se você for olhar os momentos que ele foi decisivo, ele já foi artilheiro em várias competições do Palmeiras. Mas você não consegue ter uma memória dele titular absoluto, porque sempre acontece alguma coisa e ele acaba perdendo a posição. Mesmo quando não se tem como se fala, uma concorrência direta, né? Um outro centroavante, como é o caso agora com a chegada do... Mas não é só com ele, né? Não, mas com ele muito. Joana, pega de 2015 para cá. Eu vou tirar 2014, que era o ceifador. 2015 para cá, o Palmeiras teve Alexandro, teve Barrios, teve Cristaldo, Rafa Mar jogando centroavante, teve Gabriel Jesus, que foi o que tomou conta da posição, teve Merentiel, teve Flaco Lopes, teve Navarro, teve Luiz Adriano, entre outros que eu posso estar esquecendo aqui. Olha o quanto centroavante, e nenhum foi unanimidade, tirando o Gabriel Jesus, né? Não, eu tenho a impressão também que é uma função que o Abel não quer realmente ter Lógico, ele quer ter o artilheiro, o cara que decide, que seja titular absoluto, mas nesse caso aí, dá a impressão que ele não quer decidir como titular o Flaco ou o Vitor, porque ele precisa das duas características diferentes que tem. E que eles briguem ali, que eles estejam sempre motivados, né? Apenas que o Roque não está dando, assim, essa opção de o tempo todo não precisar ficar substituindo, né? E Rizek, eu sei que a gente vai colocar uma arte, né, com uma comparação entre Vitor Roque e Flaco. Eles já jogaram juntos, mas foi circunstancial. Não foi uma coisa pensada, começada desde o início, mas no momento de substituição ficaram alguns minutos juntos, né? Então não sei se é uma coisa que o Abel considera. Desde a estreia do Vitor Roque no Palmeiras, tá? Foram 21 jogos 21 jogos no total. O Vitor Roque tem 16 como titular, o Flaco tem 6 só. Minutos jogados, o Vitor Roque jogou muito mais. E quem marcou mais? O Flaco. Eu acho que tem essa questão também, que vem do jogo ontem e as substituições do Abel, o Flaco entrou no primeiro jogo no segundo tempo, entrou nesse segundo tempo de novo contra o Al-Ahly, essa questão de você colocar um jogador como ele, fresco, no segundo tempo e você cantou a bola. Tem essa questão física, o jogo foi no calor e eu acho que favorece o jogo do Flaco. Jô, eu acho que o Evair tocou num ponto muito certo. O Abel, ele é espetacular em manter a competitividade interna do grupo.
Então, ele não firma muitos jogadores como um time titular, os 11 ideal, ele vai revezando essa equipe para manter essa competitividade. Aníbal com o Emiliano, ele faz isso acontecer de fato. E por isso que o Palmeiras é sempre muito competitivo e sempre está na ponta dos cascos e jogando muito bem. E gostei muito da resposta dele para o Rizek, do Abel para o Rizek, quando ele fala de maturidade. Mostra que está muito mais, a bola está com o Lopes para ele assumir essa titularidade de fato. Ele precisa corresponder, ele precisa ganhar maturidade. E trouxe aquele elemento de treinamento, né, da conversa do treinador com o jogador. Por que você não finalizou de tal maneira? Aí o jogador pensa, poxa, é verdade. É muito curioso isso. Fala, Riza. Ô, Jô, eu também não sei se é plano dele, né, escalar os dois juntos. Eu estou especulando aqui, por aquilo que eu vi dos jogos do Palmeiras no Mundial, né? Como o Vitor está jogando muito fora da área e o Abel ontem fez questão de elogiar o que ele classificou como serviço sujo do Vitor Roque, eu fiquei pensando, cara, Felipe Anderson não entregou aquilo que a gente espera dele ainda até o momento. Facundo também não. O Maurício, nesse momento aqui do Mundial, foi titular num jogo, entrou ontem, também acho que não foi brilhante, embora tenha dado o passe e iniciado a jogada do passe para o gol do Flaco, mas não foi brilhante. Paulinho, ele tornou público que só pode jogar 30 minutos. Então eu fiquei pensando se em algum momento os dois também não podem jogar juntos. Só vou retroagir, você lembrou da chegada do Flaco? O Flaco veio junto com o Merentiel, né? E à época eram as maiores contratações financeiras da história do Palmeiras. O Flaco custou 10 milhões de dólares. E eu lembro bem que o Abel, ele falava assim, vamos ter calma, porque no primeiro momento a gente cobrava, cadê esses caras não vão jogar? Né, que vieram do futebol argentino, ele falou, calma, precisa de adaptação. Merentiel foi embora, hoje é titular absoluto do Boca, e o Flaco acho que vingou, mesmo hoje ele não sendo titular absoluto, o Abel tinha razão, ele vingou no time. Não, e nesse período de adaptação do Flaco, ele está concorrendo agora com o Vitor Roque e concorreu com o Endrick, que era um xodó também do clube e da torcida. E isso pesa. O cara está vindo de fora, tem um xodó que a torcida quer ver, era apaixonada pelo Endrick, e o Endrick dando resposta, entregando em campo. Então, tudo isso pesa. Assim, aí tá o Flaco, o Endrick vai embora. Opa, chegou meu momento. Aí o Palmeiras faz uma contratação de all-in no Vitor Roque, né? Traz o cara que era um xodó também do futebol brasileiro. Todo mundo queria ver o Vitor Roque atuando no Barcelona. Pô, por que esse cara não joga no Barcelona? Então volta que vai ser bom para ele. E aí é natural que esse cara comece a ter as primeiras oportunidades. Então, até isso o Flaco teve que encarar para se adaptar e ganhar essa titularidade, né? Concorrer com os xodós dentro do clube, né? É isso, eu acho que é possível, tava aqui pensando... Não, é possível, é possível, juntos, só que, então, aí é o Flaco centralizado possível, e ele... mas é improvável. Então, ele já fez isso, mas é o que eu falei, foi circunstancial, não foi uma escalação pensada. Quando ele bota o Flaco... Emergência, né? Não, quando eu falo circunstancial, ele bota o Flaco, ele não tira o Vitor Roque imediatamente e o Vitor Roque cai para a esquerda. Quem assume ali sai como referência é o Flaco. A gente tem visto ali muitas modificações no ataque do Palmeiras, né? Então a gente viu também movimentações diferentes. Ontem o Paulinho, por exemplo, entra na direita, já entrou pela esquerda. O Maurício também está entrando em várias posições. Estevão começou centralizado no primeiro jogo ontem, jogou em todos os lugares. Parecia que ele ia começar jogando pela ponta, de fato acontece, mas ele se movimenta muito. Então a gente está vendo ali uma dinâmica que a gente até se perde um pouco. Se você pegar só a escalação do Palmeiras, você vai falar, mas peraí, escalação é uma coisa. Quero pensar como que é o posicionamento de fato. Onde vai estar o Estevão, onde vai estar o Maurício, onde vai estar o Veiga, né? Porque isso também a gente tem sido surpreendido também. E até porque esse lado direito, nós estamos vendo qual é o momento, né? O hoje. Mas depois do Mundial o Estevão vai embora. Esse lado direito do Palmeiras vai voltar a entrar em disputa de novo, porque o Felipe Anderson ainda não conseguiu se firmar. O Alan entrou muito bem, entregou uma condição muito boa. Voltando no assunto do Aníbal, né? O Aníbal e o Emiliano. Hoje no Palmeiras, no futebol tem um paradigma que o cara sai do time, e a gente precisa quebrar algumas vezes, o paradigma de que o cara sai do time porque tá mal. No Palmeiras hoje isso acontece cada vez menos. O cara sai do time porque o treinador tem muitas opções. O Veiga sai do time porque o Maurício entrega uma determinada coisa. O Veiga entra no time e sai o Estevão do meio e o Estevão vai para a ponta e aí da ponta sai o Felipe Anderson por estratégias, né? Então, assim, no Palmeiras hoje isso é uma coisa que acontece muito. Que o cara não sai do time necessariamente porque está mal. Sai porque tem outras opções e o Abel gosta de mexer muito no brasileiro. Ele vinha mexendo 5, 6 substituições por jogo, né? E principalmente do meio para frente, a gente já viu que assim, o meio campo, Aníbal Moreno e Rios,
Ele não mexe, a não ser, claro, o jogador cansou e tal, mas são os titulares, a primeira linha também, agora essa última... As substituições do Abel, as 5 estão sendo tudo do meio para frente, né? Troca sempre. o Rios pelo Evangelista, e aí troca os do lado, troca o meia, troca o centroavante. É isso, que a gente tem por isso que fica... E tem um problema para escalar o time nessa última rodada, porque o que tem de gente amarelada e gente importante, fica imaginando, marcando o Messi, não tomar um amarelo. Giai tá amarelado, Gustavo Gomes tá amarelado, Rios tá amarelado. Olha, o que tem de jogador do Palmeiras amarelado, então a escala, como ele vai pensar o Palmeiras para esse último jogo é tenso, porque ele tem que considerar que, olha, se toma um amarelo aqui... Eu acho que ele vai tem também... Ele vai com força máxima? Eu acho que ele vai desconsiderar isso, porque ele tem muita gente boa no banco também. Não sei. Por isso mesmo. Ele confia no banco. Por isso ele mesmo. pode até mudar, mas acho que não necessariamente vai ser... Não sei, eu só tô colocando que é uma preocupação a mais aí, essa questão de muitos jogadores amarelados e, infelizmente, alguns cartões bem infantis, infelizmente. E tem também o volante que se tornou de confiança dele, que a gente achava até que seria um reserva, se tornou de confiança, que saiu machucado, né? Que saiu com dores. O Aníbal, Então, tem mais esse detalhe para poder correr atrás e o Palmeiras tentar, de alguma maneira, não deixar o Messi crescer, né? Eu vou me despedir de você, agradecendo muito sua participação aqui mais uma vez no Seleção. Enquanto isso, a gente ouve Abel Ferreira a respeito dessa vitória diante do Al-Ahly. A minha opinião é que nós jogamos muito melhor contra o Porto, fomos mais dinâmicos, mais pressionantes. Não criámos tantas oportunidades, mas criámos oportunidades não tantas. Mas em termos de jogo fluido e jogado, na minha opinião, foi melhor. É verdade que nós baixamos a nossa pressão e eu tinha-vos dito aqui ontem que íamos ter em conta também no lado estratégico o clima. Eu não sei se vocês conseguiram ler a linguagem corporal dos jogadores, mas era notório que cada sprint que tu davas para recuperar ias demorar o dobro. Portanto, sim, isso entrou no nosso plano estratégico de jogo. Agora, o facto de nós não conseguirmos, sobretudo na primeira parte, não ligarmos o jogo, não conseguirmos entrar a bola num corredor, tirar desse corredor, conseguir ameaçar o adversário, não tivemos dinâmica, fizemos alguns ajustes, refrescámos a equipa. Eu não tirei nem o Roque, nem o Veiga por achar que estavam a jogar pior ou melhor que os outros todos. Claro que me assustei quando vi o lance do Veiga, disse, vou ter que passar para o plano B agora, com este calor vai ser difícil. Felizmente o VAR conseguiu corrigir, portanto, não foi um jogo tão bem jogado, mas o resultado foi muito melhor do que o jogo anterior. Tá aí então a palavra de Messi, também jogador super importante aí para a vitória de virada do Inter de Miami ontem diante do Porto, ou seja, Inter de Miami e Palmeiras podem fazer aquele jogo assim, vamos empatar aqui tranquilinho, vamos passar os dois, não vou me estressar, mas enfim, a gente vai plugar o grupo do Palmeiras ou ainda não, para mostrar como é que tá a classificação, mas é isso, né? O Palmeiras e o Inter de Miami podem empatar e os dois se classificam, os dois avançam. Eu não acredito que vai ser, tá? Não, eu também não. Palmeiras Olha vai aí pra o grupo dentro. do Palmeiras. Palmeiras em primeiro e Inter em segundo, né? Aí tem que o cruzamento Exato. com a chave de lá, né? Botafogo ou PSG. Então, quem iria imaginar, né, antes da rodada de ontem, que Botafogo teria a possibilidade de passar em primeiro? Porque depois dessa vitória gigante diante do PSG, o fôlego, a esperança, a forma como o Botafogo vai para esse segundo jogo é diferente, né? A gente sabe como é que vai ser a postura, mas vai com uma atmosfera diferente. Joana, e o grupo do Palmeiras vai jogar sabendo do resultado do grupo do PSG. Olha aí. Vou trazer aqui agora uma análise do GE.com falando dessa vitória do Palmeiras contra o Al-Ahly pelo Mundial de Clubes. Abre aspas para a matéria: Palmeiras se acerta após trocas, vence tensão e fica perto da primeira meta de Abel nos Estados Unidos. Depois de um primeiro tempo sem inspiração, Verdão se acalma com um gol rápido e corre poucos sustos contra o Al-Ahly, em sua primeira vitória no Mundial de Clubes. O resultado foi construído depois da primeira etapa, em que o time demonstrava ainda carregar o peso por não ter marcado nenhum gol na competição. Após o bom jogo contra o Porto, Abel mudou a estratégia e fez as trocas: Rafael Veiga no lugar de Anderson e Facundo Torres na vaga de Maurício. Além disso, isto fez o Palmeiras ter um posicionamento diferente. Estevão voltou para a ala direita, Facundo foi para a ala esquerda, com Rafael Veiga por dentro,
na meia direita. Vitor Roque permaneceu como referência no comando do ataque. Se contra o Porto a equipe de Abel sempre teve mais posse, a estratégia diante dos egípcios, numa temperatura acima de 30 graus, o Verdão teve ao longo de todo o jogo cerca de 30% de posse de bola e apostou mais em transições sem pressionar lá na frente. No intervalo, Abel fez 2 substituições, tirou Vitor Roque, que estava apagado na partida, e entrou Flaco. Saiu Veiga e entrou Maurício. Maurício jogou mais centralizado, já para pressionar a saída de bola do Al-Ahly. Logo no primeiro minuto, Flaco furou, poderia ter aberto o placar, mas aos 13 enfim saiu o gol. Mérito na cobrança, precisa de Aníbal Moreno, que por pouco não fez o segundo em outra batida no mesmo local. O gol deixou o Palmeiras em um cenário mais favorável, pois obrigou o adversário a se adiantar. Os espaços assim apareceram e em um belo contra-ataque Maurício encontrou Flaco Lopes para fazer o segundo gol. Os 2 jogadores que saíram do banco decidiram a partida. Ao fim da partida, o Palmeiras teve somente 35% de posse de bola, mas com mais finalizações, e praticamente nenhuma oportunidade real de perigo cedida ao adversário. A vitória diminuiu a tensão para o último jogo na fase de grupos contra o Inter Miami. Além disso, indica que Maurício e Flaco Lopes, neste momento, podem ser titulares da equipe. Enfim, essa foi uma análise do GE sobre essa vitória do Palmeiras. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário aí também. E até o próximo vídeo. Valeu!